sobre a liderança na escola de líderes. Então, eu tive muita alegria de poder compartilhar com vocês aqui durante esse estágio que serve não somente para a edificação da gente, como de todos nós, para compartilhar esse ensinamento. Então, quero falar aos senhores nesta noite sobre a importância, a relevância de sermos líderes, líderes capazes, líderes preparados, líderes que muitas das vezes nós vivemos em tempo, hoje em dia, que liderança é motivo de motivo de problemas que nós enfrentamos hoje em dia, na atualidade. Mas esses problemas também têm surgido desde o início. Você encontra lá também no Velho Testamento, desde o tempo de Moisés, nós vimos sobre a liderança que Moisés estava enfrentando para guiar o povo, ao qual Deus tinha colocado na relação deles para ir à terra prometida. Todos nós conhecemos a história do seu sogro, o seu sogro Jetro, que já começou a ir mostrando o exemplo. Moisés, com toda a sua cultura, seu preparo intelecto, preparado ali na escola de líderes, tinha conhecimento, tinha capacidade, com todo o preparo da escola ali do Egito, antes mesmo de Deus chamar ele para a obra, para o ministério. Então ele tinha toda a teórica de uma vida estruturada, mas ele não tinha uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual também, de liderar um povo, de tratar com pessoas. Então o líder, hoje em dia, requer muito a nossa ciência de servir ao próximo. Se nós queremos ser líder, como Jesus também falou, que nós devemos servir uns aos outros, porque toda a liderança que nós conhecemos, que a liderança começa exatamente em servir aos outros, saber lidar com o serviço, e lidar com o serviço exatamente na obra do Senhor, trabalhar com pessoas. Nós vimos aí o primeiro problema lá no livro de Atos, capítulo 6, nós vimos aí os apóstolos tendo dificuldade com a liderança quando viu a murmuração, a contenda que estava surgindo, por falta de líderes, de pessoas para cuidar das viúvas, helenistas, e eles estavam, essas viúvas estavam precisando de cuidados, então elas estavam sendo jogadas, deixadas de lado, e os apóstolos que estavam no ministério da palavra, não podia deixar a palavra, de ensinar e pregar, para fazer o serviço, de servir as pessoas. Ou seja, então, na obra de Deus, todos nós entendemos que não só precisamos do alimento da palavra, mas precisamos de pessoas ao lado do líder, do pregador, do pastor, para ajudar ele, auxiliar ele, ajudar a carregar a carga também, pastor? Então, nós vimos aí que o apóstolo diz exatamente: separai homens capazes, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que sejam capazes de lidar com pessoas, com o emocional das pessoas, porque hoje surge muito, hoje em dia, com pessoas que têm problemas emocionais, até mesmo com líderes que não for bem estruturado, para fazer a obra de Deus. Quando você pega a mão parada, a pessoa tem que ter uma estrutura, um caráter firme, preparado, porque o que ela vai enfrentar para frente é coisa pesada, é coisa difícil. Então, se a pessoa, se o líder não saber distribuir a carga, e essa carga que é distribuída
antes de Deus preparar a pessoa, não basta mesmo conhecimento, não basta mesmo ter somente teoria, como nós vimos com Moisés, né? Que além de ele ser 40 anos preparado pela cultura do Egito, né, estudado, ele passou mais 40 anos, né, no deserto sendo preparado por Deus. Então, não quer dizer que tudo aquilo que ele aprendeu ele jogou fora, mas Deus ele usa exatamente o conhecimento que você tem. Quando você é uma pessoa que é sondada por Deus, preparada, estruturada, ele usa tudo aquilo, a sua teoria, o seu conhecimento, né? E usa tudo aquilo para a obra do Senhor, para a ministração da palavra. Né? Hoje nós temos um erro muito grande e eu tenho presenciado, né, pelo pouco tempo que eu tenho no ministério, eu tenho presenciado obras de Deus pararem, caírem, porque nós estamos em época que muitos líderes vão se levantando, tomando frente da obra, mas sem preparo, né? Sem preparo no sentido espiritual, porque não basta você só ter missão, ter poder, né, a autoridade, se você não tem uma estrutura para saber lidar e administrar uma igreja. E quase que é um conhecimento, uma administração que é de uma empresa, mas só que espiritualmente, na liderança de uma igreja, na administração de uma igreja, né, não basta somente eu ter já uma teologia, um seminário já completo, né, de PhD, né, de todo conhecimento, doutorado, não basta somente isso, porque além da pessoa se preparar, se formar para essas coisas, vem o preparo de Deus na vida dela. E isso aí custa tempo, né? Um dia para o outro, mas é um preparo de uma caminhada, uma jornada, um processo que dura tempo, dura anos, em que Deus ele prepara o nosso caso, ele prepara você para que futuramente você tenha, né, um ministério frutífero, um ministério próximo, firmado na palavra debaixo do propósito de Deus. Então, olha só, você realmente, nós somos provados, e as provas revelam que realmente quem somos por dentro. Passamos pela prova que realmente nós somos por dentro. Eu vi uma história aí do povo de Israel passando pela prova, porque Deus queria conhecer o que estava no coração deles. Então, Deus ele permite passarmos pela prova para realmente se revelar o oculto, o escondido que está dentro de você, quem realmente você é. Porque nós vimos certamente o apóstolo Paulo, né, aconselhando Timóteo que o servo do Senhor não convém ser reprovado, né, que não se envergonhe da palavra de Deus, mas se torna aprovado por Deus, né? Porque a pessoa que se envergonha é exatamente uma pessoa que tem problema emocional, que não consegue lidar com liderança, né, ministerial da igreja, né, pastor? Então, é uma situação muito difícil, porque quando o líder não é estruturado, o ministério dele se torna escândalo, cai e não vai para frente. Todo líder é provado. Deus usa as provas para revelar, né, o caráter e a maturidade. Deus usa provas. Se isso seria o caráter, a maturidade dele, permanecer firme. Se ele permanecer firme em obediência, ele vai ter um caráter bem estruturado e um amadurecimento. Mas através da prova ele for, né, reprovado, porque todo cristão ele foi chamado para ser livre. Todo cristão ele foi chamado para ser livre. Então há uma diferença, né, em ser ministro do Senhor e ser livre. Há uma grande diferença. E nós entendemos que eu quero colocar aqui alguns tópicos de que a diferença em ser ministro e em ser livre é exatamente que nós vemos aqui. Só um momento. Porque o ministro do Senhor, ele
ele busca exatamente em se envolver, né, cuidar, servir, né, trabalhar, se empenhar na obra, e isso não é errado, mas o líder já pensa bem mais além, né, ele prepara pessoas, Deus capacita ele para preparar, e assim aconteceu ele com Jetro, que colocou Moisés, né, aconselhou Moisés para liderar o povo, porque Jetro soube de Moisés e ele estava vendo que Moisés estava se acabando, né, em liderar e estava fazendo tudo ao mesmo tempo, cuidando de um numeroso povo, e ele estava se desgastando tanto fisicamente, emocionalmente, até mesmo espiritualmente, porque estava tempo para orar, para ter comunhão com Deus, na meditação que todos nós precisamos. Então, toda a prova do líder, quando Deus está preparando ele, é o momento de você estar sós com Deus, no secreto. Deus, quando Ele quer preparar você, quando nós já temos conhecimento da Bíblia, conhecimento bíblico, Deus ele leva você a um processo, né, um deserto que leva você a um preparo espiritual, tanto emocional, em que nós somos provados, a prova da nossa fé. Se você, vindo circunstâncias, vindo situações, se você vai obedecer a palavra de Deus, porque quando você obedece a Deus vai te dando autoridade, crescimento, fortalecimento, né, a ser aprovado por Deus, manejando bem a palavra da verdade. Olha só, e nós vimos Moisés que ele foi preparado, levantado, separou pessoas, delegou tarefa para essas pessoas para cuidar da obra de Deus, cuidar de pessoas, administrar junto com ele, porque senão não estava indo para frente. Todo Moisés ia morrer e todo o povo ia ser disperso. Então ele delegou pessoas para estar junto com ele, né, para fazer a obra de Deus. Essa é diferente para conosco, é diferente, né, para com a obra do Senhor, né, pastor, né, aqui o presidente, tem pessoas que foram delegadas tarefas, responsabilidades, porque Deus conhecia o coração dessas pessoas, realmente que elas eram capazes. Como no livro de Atos, capítulo 6, fala que pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, de boa reputação, né, de pessoas de bom testemunho para fazer a obra do Senhor. Então, olha só, delegando tarefas é você separar exatamente pessoas, como foi no livro da igreja primitiva, no livro de Atos, 7 homens capazes, instruídos, né, para servir. Nós vimos aí que era diáconos, mas era cheio do Espírito Santo, de fé e sabedoria, né, que ministrou a palavra de Deus, né, e eles continuaram com o ministério da palavra. E não quer dizer também que, né, os pastores não serviram, mas o pastor ele tem a responsabilidade de tudo por cima, né? Como Jesus me falou, quem quer ser maior, seja esse que sirva. E Jesus deu o seu exemplo enquanto lavava os pés dos discípulos, né? Então a maior responsabilidade mesmo é do líder, né, que delega a outros líderes para ter responsabilidade junto com eles também, né, para fazer a obra do Senhor. E eu tenho visto, como eu acabei de falar aqui, eu tenho visto mesmo nas igrejas, eu tenho visto mesmo que, de ouvidos, eu tenho ouvido pessoas dizer, e até mesmo pregar em cima do público, que não precisa de conhecimento, não precisa se aprofundar na Bíblia, não precisa de teologia, ou mesmo não precisa de seminário, de toda uma estrutura de você cuidar de igreja, não precisa disso. Basta você ter os dons espirituais, né, unção, poder, né, que as coisas vão para frente. E mal sabe a pessoa que realmente, dessa maneira, né, não adianta você ter somente unção, poder, dons do Espírito Santo, né, se você não tem o conhecimento da estrutura, a sabedoria para uma estrutura de uma obra, para uma direção de uma obra, de um ministério. Né, porque, como Jesus também falou, que nós conhecemos a árvore pelos frutos, e quando essa árvore dá frutos bons, é porque ela tem boa reputação.
Se ela tem boa reputação, ela tem conhecimento, estrutura, é uma pessoa que é sábia na palavra, não é, pastor? Que maneja bem a palavra da verdade, não se vergonha do Evangelho. Então, não somente isso, mas nós aprendemos que para ser livre, como Moisés, ele teve que, além dos 40 anos, ainda mais 40 anos para cuidar de um povo no deserto. Uma reviravolta, uma circulação no deserto que durava apenas seria uma semana ou um mês no deserto. Passou mais de 40 anos, porque o povo precisava de uma estrutura emocional, precisava de uma estrutura de obediência a Deus, submissão a Deus, aprender a obedecer, aprender a estar no caminho do Senhor. Então, Deus precisou tratar daquele povo, porque foi preciso Deus levantar uma outra geração, para que essa outra geração tivesse sido honrada, abençoada, entender a vontade, o propósito da vida daquele povo, uma nova geração para poder entrar na vitória, para poder entrar na terra prometida. Então, olha só, o maior investimento de um líder o maior investimento de líder é formar novas pessoas. E a conclusão disso tudo, Provérbios fala que a beleza do justo é a luz do aurora. Se a pessoa é estruturada, tem conhecimento unido, formado, aprovado por Deus, ela transmite aos fiéis luz, resplandecer a justiça de Deus através dessa pessoa. Uma boa reputação, uma pessoa